A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos desse quarto trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E esta semana, meus amados irmãos, vamos estudar aí a lição de número 2, que tem por data 9 de outubro de 2022, e o tema da lição que nós vamos estudar é Vem o Fim. Então a lição desta semana, queridos, tem aí como propósito analisar o capítulo 7 do livro de Ezequiel, que tem aí como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como também para todo o mundo. Aqui, queridos, a profecia de Ezequiel transborda aí para a dimensão global. Então, o estudo dessa porção bíblica tem como um dos principais objetivos avaliar aí o nosso relacionamento com Deus. Estamos diante de um Deus, queridos, soberano, que um dia aí vai pedir contas de cada ato do ser humano. E como cristãos, nós estamos conscientes dessa realidade espiritual futura? Estar consciente, queridos, a respeito aí do juízo de Deus, não significa viver aí com medo do juízo iminente. A vida cristã não é só juízo, mas também misericórdia, alegria e paz. Entretanto, a doutrina do juízo divino, queridos, também é uma doutrina bíblica, que não pode ser aí ignorada pelos cristãos. Então é preciso observar todo o conselho de Deus. Então eu quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à nossa leitura diária de segunda-feira, 3 de outubro de 2022, tem como título: O fim é uma referência à destruição de Jerusalém. O texto bíblico se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 24 ao 26, que diz assim: E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Queridos, Deus é paciente, mas também Ele é intolerante ao pecado. A sua misericórdia é imensurável, mas a sua santidade, queridos, põe freio aí à multiplicação da maldade. Deus não é indiferente à proliferação das influências satânicas sobre o seu amado povo. Passaria mais de um século e meio, né? Desde que os profetas ali haviam começado a advertir da destruição de Jerusalém e de toda a nação de Israel. A fim, então, de abalar a presunção do povo, o profeta Ezequiel aí anunciou 5 vezes em 3 versículos: Vem o fim. Conforme está no capítulo 7, no versículo 2, versículo 3 e versículo 6. A terrível disciplina, queridos, não poderia ser adiada por mais tempo. Dentro de aproximadamente 6 anos, a dramatizada predição de sua ruína, Jerusalém ficou desolada e seus habitantes estavam mortos ou no cativeiro. No capítulo 4, o profeta Ezequiel dramatizou o cerco de Jerusalém. No capítulo 5, o profeta Ezequiel raspou a cabeça e a barba com o objetivo de revelar o destino dos judeus. No capítulo 6, o profeta Ezequiel falou contra os lugares altos em que se adoravam deuses pagãos. Mas no capítulo 7, o profeta Ezequiel declarou que o julgamento estava às portas.
O povo tinha fracassado em sua missão de testemunhar de Deus. Agora, daria aí um testemunho por meio do julgamento. Trata-se de uma questão séria para reflexão. O juízo é completo, abrange aí todas as classes e toda a terra. A nação que rejeita o conhecimento de Deus perde a sua força moral e não tem como se sustentar quando enfrenta dificuldades. O mesmo princípio, queridos, se aplica a indivíduos. E o que interfere no cumprimento da missão de Deus? A teoria da religião verdadeira não alcançava a vida prática do povo de Deus. Crer em Deus, vivendo como um ateu, caracteriza aí péssimo testemunho. Preferir a prática do pecado antes que a prática da vontade de Deus é o caminho mais certo do fracasso espiritual, o qual impede aí testemunhar de Deus. O orgulho, a violência, o materialismo, o consumismo são empecilhos, queridos, que impedem testemunhar de Deus. Presunção, vaidade, idolatria, hipocrisia não proclamam, mas profanam a verdadeira religião. Pelo fato de Judá ter se mostrado aí tão sedento de sangue, Deus enviaria aí os piores de entre as nações para possuir as suas casas, profanar o templo e trazer destruição à terra. E esse trecho, queridos, prevê aí a profanação do templo em Jerusalém por parte de Nabucodonosor em 586 a.C. E como última alternativa, o povo buscaria intensamente a paz predita por falsos profetas, sacerdotes e políticos, mas sem sucesso. O prazo máximo para os israelitas então tomarem uma atitude já havia se encerrado. E fracassar em testemunhar de Deus significa fracassar nos negócios, na vida e na política. Portanto, queridos, reavivemo-nos. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.